Oi, gente, bom dia, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu tô aqui com a Carol, da Carol Chacon na Austrália. A Carol é uma médica brasileira que está na Austrália, então hoje a gente fez duas entrevistas, né? Um no canal dela, que vai ficar aqui no link aqui embaixo, vou botar aqui embaixo. Enfim, onde ela me entrevistou falando sobre o processo de revalidação na França, e agora vai ser o contrário, eu que vou entrevistá-la para a gente falar um pouco do mesmo processo na Austrália. Então, obrigada, Carol. Você quer se apresenta um pouco aqui para gente, para quem não conhece? Tá bom, vamos lá. Olá, gente, eu sou a Carol Chacon, eu sou médica, então, como a Maria Cláudia falou, eu tô vivendo aqui na Austrália, tô vivendo aqui tem pouco tempo, cheguei no meio da pandemia, no meio do vucu-vucu, cheguei aqui em maio, fiquei de quarentena e tudo mais, porque a gente veio para cá numa situação de visto de residente permanente pela profissão do meu marido, então, assim, a gente já estava com visto, então a gente tinha autorização para entrar, só por isso a gente teve autorização para entrar. E meu marido já tinha conseguido um emprego, mesmo estando no Brasil, ele conseguiu um emprego aqui. Então ele já ia começar a trabalhar e aí foi bem difícil tomar essa decisão, porque, né, no meio da pandemia e tudo mais, o que fazer a gente decidiu vir, né? Mas esse processo da Austrália já está na nossa vida já há bastante tempo, assim. Eu vou resumir aqui Claro, é isso que eu ia rapidamente. perguntar. Conta um pouco para a gente por que você decidiu vir para a Austrália e por que a Austrália, enfim, como é que Então, foi vou isso? contar assim rapidamente. Então, assim, em 2015 a gente veio para cá meio que por acaso, assim, meu marido tinha uma viagem a trabalho, aí eu consegui conciliar meus sobreavisos e tudo mais e vim com ele para assim, para passear, né? Ele tinha viagem para um congresso. E quando eu pisei em Sydney, eu fiquei assim, meu Deus. Eu falei, gente, o lugar perfeito existe. Existe um país Nossa, tropical é que tem mesmo. praias maravilhosas e que é de primeiro mundo Desenvolvido. e que tudo É. funciona. Porque eu já tinha ido para a Europa algumas vezes, tinha ido para os Estados Unidos, assim, sempre gostei, assim, sou apaixonada pela Europa, sou apaixonada pela França, mas era uma sensação diferente. Em nenhum lugar que eu tinha ido até então eu tinha sentido vontade de morar. Eu tinha ido para Tailândia, no mesmo ano eu tinha ido para Tailândia, também que foi, nossa, um lugar incrível, mas assim, não assim olhar e falar assim, quero morar aqui. E eu saí daqui desse jeito e voltei no avião falando assim, ai, amor, eu quero morar na Austrália, eu quero morar na Austrália, eu quero morar na Austrália. Ele me olhou assim, que dia que você vai entrar no inglês? Porque eu não falava nada de inglês. Eu quando vim para cá em 2015, eu tinha Gente. dificuldade de pedir um café, assim, dificuldade mesmo. E assim, tipo, Vocês ficaram quanto tempo em 2015, quando você 10 foi? dias passeando, assim, Ah, né? Tipo, congresso e mais uns dias de de passeio. Então, férias. assim, meu inglês era zero mesmo, assim. Eu tinha o inglês muito básico da escola, mas no segundo grau eu optei por fazer espanhol. Então, na verdade, eu criei um bloqueio com o inglês. Enfim, isso é uma história longa demais. Enfim, eu não Mas tem muita falava gente que nada de tem esse inglês. bloqueio, né? É. Não falava nada de inglês e aí ele me lançou essa. Tipo, me lançou totalmente desacreditado, né? Porque ele já tinha morado na França, ele tinha vontade de morar fora e eu nunca tinha tido essa vontade. Ele me mandou essa assim do tipo, cara, ela não vai entrar nunca no inglês, né? Aí dali 2 meses eu entrei na cultura inglesa, tipo, eu entrei no livro 2, eu pulei só o livro 1, que é o livro das cores e dos números e do vocabulário mais Uhum. elementar do mundo, assim, as coisas mais básicas. Tipo, eu fui pro livro 2. E aí eu comecei a estudar inglês e a gente foi sempre pensando nisso, mas a decisão mesmo foi no final de 2017. Aí foi quando a gente realmente decidiu, aí a gente entrou com um processo com a agente de imigração e tudo mais, que a gente viu que seria mais fácil pela profissão dele, ele também já tinha um nível bom de inglês e tudo mais. E aí a gente veio. Qual é a profissão dele? Ele Desculpa fez. perguntar. Não, nada. Ele fez engenharia de computação e sistemas, né? Ele trabalha na área Ah, de legal. TI, né? Ele é cientista de dados, né? Ele é data scientist. A profissão dele mesmo é essa, é a área dele. Uhum. E aí a gente viu que seria possível migrar com o visto de residente permanente pela profissão dele, porque a Austrália tem isso, né? Tem uma lista de profissões em demanda e que médico, inclusive, está nessa lista de profissões em demanda e tem muitos médicos aqui que conseguem revalidar a profissão por esse processo, né? Vir com a Uhum. profissão e conseguir o visto de residente permanente. Mas a gente viu que na situação que a gente estava seria mais fácil vir pela profissão dele, até porque era uma coisa que dava para fazer tudo do Brasil. Então a gente fez tudo do Brasil e já chegou aqui já numa situação de residente permanente.
né? Então, assim, Ah, que legal. resumidamente, E, a história da Austrália é isso. e conta só, no Brasil, se você já tinha feito faculdade, né, residência, etc. É, Você né? trabalhava no Eu Brasil, já sou velhinha, né? Eu já tenho 10 anos de formada. Eu fiz 10 anos de formada em junho desse ano. Então, mas com carinha de recém-formada. vou aceitar o elogio. Mas tudo bem. Aí eu fiz, no caso, faculdade. Eu terminei a faculdade em 2010, né? E aí logo depois eu entrei na residência de cirurgia geral, porque eu sempre quis fazer cirurgia geral. E aí depois eu fiz 2 anos. Já, na verdade, eu já saí da faculdade querendo fazer proctologia. Eu fiz 2 anos de geral, depois fiz mais 2 anos de procto. E isso foi em 2015, tipo, eu fiz a prova, foi quando a gente veio para a Austrália, e aí eu fiz a prova de título assim que eu voltei. Aí em setembro de 2015 eu fiz a prova de título, né? E aí Ah, que fiquei legal. trabalhando só na especialidade, assim, eu fiquei um tempinho ainda trabalhando como cirurgiã geral, mas depois eu fiquei realmente trabalhando como especialista. Então, assim, a minha situação no Brasil era de trabalhar só com procto. E cirurgia geral também porque eu fazia sobreaviso de cirurgia geral, né? Mas eu não dava mais plantão, tinha consultório e fazia ambulatório de proctologia e fazia o sobreaviso de cirurgia geral. Então, a minha rotina era essa, né? Eu morava no Rio, trabalhava no Caxias d'Or, Ah, que legal. e aí vim para cá, assim, sem nada, profissionalmente, né? Profissionalmente eu vim sem nada. E conta como que é o processo, então, para revalidar na Austrália. Como é que Então, funciona, mais ou o menos? processo de revalidação da Austrália, eu julgo ele um pouco mais fácil. Não é fácil, a gente sabe que não é. É, Não é nunca é. fácil, não é mais fácil, mas eu acho ele um pouco mais fácil do que a França, por exemplo, para você conseguir entrar no sistema. Então, assim, para você começar a trabalhar aqui é uma coisa relativamente fácil, mas é relativo, tá, gente? Então, assim, considerando o universo de que todas as coisas são muito difíceis, a realidade aqui da Austrália é que as coisas são um pouco mais fáceis para você se inserir. Só que qual Uhum. é o grande problema, que isso pode ser visto como problema e vantagem? É que aqui é tudo muito incerto. Então, assim, aqui teoricamente você pode tudo. Então, digamos assim, que tem um liberalismo nessa coisa, e que assim, aqui você pode ser tudo que você quiser. Você Uhum. é médico, então você pode ser tudo. Inclusive, você pode ser especialista sem fazer nenhuma prova para isso. Na teoria, isso é Ah, é? possível. Sim, na teoria isso é possível. É, Gente. porque o processo de revalidação da especialidade aqui não é feito com prova. O processo de revalidação da Tá. especialidade é feito com o colégio, você apresenta a sua documentação, eles vão te entrevistar e se eles acharem que a sua especialidade, o seu tempo de formação e tudo mais se enquadra com a especialidade aqui na Austrália, eles vão te aprovar. Ou totalmente Entendi. equiparável ou parcialmente equiparável. Parcialmente seria mais ou menos como é a questão aí da França, né? Que você fica 2 anos trabalhando como supervisão. Isso que aqui pode ser Uhum. 1, 2, vai depender muito. Então aqui é tudo muito variável. E tem gente que chega aqui e às vezes não consegue nada. Às vezes volta para o Brasil porque não conseguiu começar a trabalhar. Porque aqui é tudo por entrevista. Então, assim, as provas que você Ah, faz. Então, assim, a prova que você tem que fazer. Aí depende muito, né? Eu vou tentar vou separar assim o caminho como o caminho do recém-formado, né? O caminho básico, o standard e o caminho do specialist, né? Que são os dois caminhos principais, que é o standard pathway e o specialist pathway. O standard, o que você pode fazer? E aí serve para qualquer um. Recém-formado, acabou de sair da faculdade do Brasil sem experiência nenhuma, pode vir para cá. É mais difícil? É mais difícil, mas pode. uhum. Né? E aí, o que tem que fazer? Tem que fazer uma prova teórica, que é uma prova de múltipla escolha. São 150 questões e você tem que atingir uma pontuação mínima. É diferente também daí da França, que é por concurso. Aqui não é concurso, aqui Uhum. é a pontuação. Você conseguiu aquela nota? Beleza, tá dentro. Você conseguiu Tá. revalidar, né, o teu diploma, né? E fazer a prova de proficiência da língua. E aí eles aceitam Uhum. várias provas. Tem o IELTS, o PTE, o OIT e o TOEFL, o IBT. Enfim, tem várias provas de inglês que são aceitas. Que também é uma vantagem, assim. A Uhum. exigência é só que essa prova tem que ter 2 anos. É uma prova recente. Tipo, não adianta. Recente. Se você fez Tem essa tipo uma prova. validade, né? Isso, tem validade.
Se você fez 10 anos atrás, ela não vai servir. Esse é o standard. Feito isso, o que que você consegue fazer? Você consegue começar a procurar vagas de emprego. E aí, qual vai ser a situação, o emprego mais provável que você vai conseguir? É o Resident Medical Officer ou Hospital Medical Officer, que é o que faz aqui quem acabou de sair da faculdade, terminou o internato e aí vai para esse ano, né? Que aí em Portugal eles chamam de ano comum, é mais ou menos como se fosse essa Entendi. questão do ano comum de Portugal. Só que E só uma pergunta, diferente. qual é o nome da prova que você tem que passar? É a prova do Australian Medical Council, que é a Tá. MCQ, né? Que é Multiple Choice Questions. Então, assim, é a prova de múltipla escolha do Conselho Australiano de Medicina. É essa prova que você faz e que, ao contrário da França, não é de graça, né? Ela custa, assim, uma quantia módica de $2.570. Nossa, é. E se você passar, se você não passar, você pode refazer quantas vezes você quiser? 10 vezes se for necessário. Se você tiver dinheiro para pagar, você pode fazer, tá? Tem dinheiro, pode pagar. Essa é a diferença, né? Quando é privado, enfim, quando você paga, não tem problema, pode E refazer. aí você não pode refazer, né? Aqui a gente pode refazer quantas vezes precisar. E aí, qual é a minha situação aqui atualmente? Eu cheguei, aí já estava com essa prova, ia fazer em São Paulo e tem essa vantagem. Essa prova é possível fazer no Brasil. Então, você pode fazer essa prova em São Paulo. Então, isso é muito Que bom. legal. Adianta É que muito a senão, vida pelo das menos, pessoas. economiza a passagem, né? Com Tipo, você pode. certeza. E fora que assim, você pode não passar e aí você continua trabalhando no Brasil. Pô, não passei na prova, É, continua trabalhando até você passar, né? É exatamente. uma possibilidade. E a matéria da prova, então, é a matéria, assim, da faculdade, né? Do final da faculdade. Tipo É uma uma prova de prova de residência, R1. assim. É uma prova de R1, é bem Tá, parecida. E não é uma prova muito cabeluda, eu não acho, assim, tipo, igual você tava, tá. a gente tava falando, né, de você achar que, assim, na França eles exigem muito da teoria. Aqui eu não achei a prova, assim, absurdamente difícil. Achei ela extremamente cansativa pelo desgaste que é, porque é uma prova extremamente longa, com tempo que corre, fica lá o tempinho correndo na sua frente e tal, não sei o quê. Tá. Mas, assim, o conteúdo é um conteúdo da prova de R1, só que o que eu diria as diferenças, assim? A prova de R1, pelo menos quando eu fiz há 10 anos atrás, que eu não sou, né, idosa, então, assim, eu tinha muita questão, principalmente de clínica médica, de algumas provas, né, alguns hospitais no Brasil, eu fiz muita prova de residência, eu fiz, sei lá, acho que eu devo ter feito umas 20 provas, porque, assim, eu queria muito fazer Uhum. cirurgia e eu falei, eu vou passar para algum lugar. Aí Sim. passei para 4 das 20 provas que eu fiz, acho que eu passei para 4. E assim, tinha muita, que eu achava no Brasil, assim, muita questão de rodapé de livro, assim, da clínica médica, assim, aquela Hum, síndrome do não sei o quê. Aqui, cai rodapé de livro? Cai, mas é pouco. Aqui eles tá. caem assim, mais aprofundado com relação, por exemplo, à conduta, interação medicamentosa e Uhum. psiquiatria, que cai muito psiquiatria aqui, que pra gente na faculdade no Ah, Brasil, a gente, né, no Brasil não é. tem tanta relevância e tal, que tem um peso muito grande. Então, o que eu vejo de diferença é isso. Mas é uma prova absurda? Não, não é. É uma prova que você tem que Tá. se preparar, mas assim, é uma prova de múltipla escolha e que tem material na internet, tem banco de questões que você paga para fazer. Então, não Isso que tem. eu ia perguntar, por onde você estuda, né? Tem algum livro específico? Tem Isso. algum site que você recomenda? Tem o Amedex, que é o banco de questões que tem. Lá no canal eu tenho os vídeos contando esse passo a passo, assim, né? E aí Beleza. tem o livro que é o próprio livro da EMC, que eles orientam você a estudar, que é um livro de múltipla escolha com as explicações. Então, é uma coisa que eu não Legal. achei ruim, assim, péssimo de estudar. Não achei, porque é uma coisa assim, é de você ficar fazendo questão. Tipo, fazer questão estudar, fazer Tá. questão estudar. Então, eu não achei horrível, assim, de estudar. Assim, foi péssimo. Não achei tão pesado, não. E aí, você feita essas duas provas, né, a prova de inglês e a prova teórica, você começa a poder procurar os empregos. E aí, como eu falei, como aqui tudo é possível, por exemplo, eu tenho entrevista lá no meu canal, que é uma amiga minha, a Juliana, ela conseguiu aqui uma vaga numa posição que, teoricamente, ela não teria, ela teria que ter mais experiência para conseguir aquela vaga, mas ela conseguiu sem ter experiência nenhuma aqui. Que é uma vaga Nossa. de residente sênior de cirurgia. E ela era cirurgiã no Brasil. E ela conseguiu essa vaga aqui.
Então, assim, é Que muito legal. diverso, é muito legal, porque, Ah, assim, tudo é possível, mas, ao mesmo tempo, às vezes você faz o caminho exatamente igual da outra pessoa e você não vai chegar é. no mesmo A resultado, pessoa tem que ser entendeu? boa de entrevista também, né? Um pouco, tipo uma entrevista de emprego, né? Que nem você Maria estava falando. Cláudia, é um mercado aqui, é um negócio, assim, sinistro. É sinistro o negócio das entrevistas. Nossa, gente. E é assim, tem várias pessoas que fazem consultoria para entrevista e tudo mais, porque é um mundo completamente diferente. Aí na França tem entrevista também ou não? Como é que funciona? Aqui na França é tudo por concurso. Assim, para você trabalhar em hospital, é tudo por concurso, né? Quando você é residente, você Aham, passa no concurso, então você tem a sua classificação e é com base nessa classificação que você vai escolher todos os seus estágios da residência. Os melhores classificados escolhem primeiro e assim por diante. E depois para você ter uma vaga no hospital depois da residência, você tem sim, você pode ter alguns concursos, mas não é o mais importante. O mais importante é seu currículo, né? Por exemplo, se aham. você quer uma vaga no hospital depois da residência, é bom se você já tiver feito uma parte da sua residência nesse hospital, e aí você conhece as pessoas e fala com elas depois. Tem um pouquinho, mas assim, é realmente minoritário. E depois, para você virar PAs, que é um posto um pouco mais elevado, é um concurso também. Então, é um pouco meio que tudo por concurso. Que por um É, lado é bom, mas por outro lado, às vezes também seleciona só as pessoas que. Às vezes seleciona não necessariamente os médicos mais empáticos, mais assim, com mais habilidade humana, né? É um pouco é, mais. Enfim, mas. pois é. E, Aqui é um me negócio conta. assim de louco, assim, tipo, o negócio da entrevista, porque é um negócio muito diferente pra gente. O currículo também conta muito. Gente. Então, assim, eu até lá no canal tenho um pouco falando um pouco melhor sobre isso, porque a gente aqui tem a Laura, que é a Laura Papilo, que ela ajuda muitos estrangeiros nisso, e existem outras empresas que ajudam, assim, se você procurar na internet, vai aparecer várias que ajudam a montar o seu currículo no formato australiano e te preparar para a entrevista, porque assim, Ah. é bem diferente, assim, e Então assim, você tem que pagar para você ser preparado para fazer a entrevista, né? Por causa disso. vamos dizer assim, não é E, necessário. Eu conheço gente que está bem colocado aqui, que está trabalhando bem, que em posições legais, né, em empregos legais, que não fizeram preparação nenhuma, chegaram lá com a cara e com a coragem, leram coisas na internet, que tem coisa também disponível na internet e tal, mas assim, não tiveram uma preparação formal, assim, para isso, entendeu? e você, então, você tá em qual estágio agora? Você Então, passou meu na prova? estágio eu passei na prova teórica, né? Fiz a prova de inglês e aí eu não consegui a nota total. Só que aí você pode combinar duas provas para juntar as melhores notas de cada quesito, né? Das quatro Hum, habilidades do listening, writing, reading e listening, writing, reading e writing. no- Reading, né? Ler, tá. escrever, falar, ouvir. Assim. Aí você junta pode juntar as notas das provas. E aí eu estou estudando para fazer de novo a prova porque eu ainda não consegui. Mas ao mesmo tempo eu estou também procurando emprego. Então eu estou também Entendi. correndo atrás de aplicar para as vagas, porque assim, até que eu comece a Que aí depois é trabalhar, só fazer a prova de inglês, né? não, eu já vou fazer a prova, pretendo fazer agora, né, nesse mês. A gente está em outubro, pretendo fazer agora em outubro. Então, assim, até começar a trabalhar, eu já vou ter essa nota. Então, assim, eu posso aplicar, não tem problema, né? Porque eu já fiz a prova de revalidação. E assim, E aí você vai poder aplicar para uma vaga como se fosse de clínica médica. Ou então, como ou é que funciona? isso, de clínica médica nesse sentido, que não é bem clínica médica, né? Tipo de médico da emergência. Então, as minhas, né, principais opções são trabalhar na emergência, e aí você fica trabalhando no esquema de plantão, mas sob supervisão. Trabalhar, fazer as rotations, que eles chamam aqui, que é como se fosse essa questão do ano comum, né? De fazer Uhum, as rotações em GO, em pediatria, e aí você vai rodando em cada especialidade. E uhum. conseguir essa vaga que eu estava falando, que eu tenho essa minha amiga que fez, que é para ser como se fosse essa posição, assim, é como se fosse um pré-residente. É uma coisa que não tem no Brasil, então é difícil de Entendi. comparar, assim. É Mas o tipo equivalente do que eles fazem em Portugal, né? Que você estava falando.
o É, ano mas depois da faculdade? isso, mas essa questão do Senior Resident Medical Officer é diferente, porque, tipo assim, ela, por exemplo, ela tá só na cirurgia. Então, ela roda nas especialidades cirúrgicas. Ela ficou três semanas, não tenho certeza se são 3 ou 6 semanas, enfim, na plástica, na urologia, na cirurgia vascular, na cirurgia geral, entendeu? Você roda só nas especialidades cirúrgicas. E existe Que isso também legal. de psiquiatria, existe isso de anestesia, então existe isso de várias especialidades. E o acesso à residência aí é outra coisa, que aí eles chamam aqui de training. E aí também é só entrevista, é aplicação e entrevista. Essas aplicações você faz pela internet, normalmente eles fazem umas 8, 10 perguntas e você tem que fazer textos. Então, assim, para você falar como são as suas habilidades na comunicação de trabalhar em equipe. E aí você tem que fazer Aham. texto, assim, que você é maravilhoso. E ao mesmo tempo você tem que falar que você é maravilhoso sem ser arrogante. Então, assim, é uma coisa Ah, que é no complicado. Brasil a gente não está acostumado a fazer. Nem você aí também, né? Tipo, a se vender. É. Tem que ficar se É vendendo. porque é uma coisa que geralmente no mundo da medicina, né, a gente não tem muito costume de fazer isso, né? Mas É, para outras profissões, é verdade que no Brasil, na Europa, exatamente. É. medicina geralmente é tudo por concurso ou por, enfim, você não precisa tanto se vender, né? Exatamente. Aqui é mais como é o mercado em geral. Então, assim, você pode Sim. tudo, desde que você tenha que alguém queira te contratar, que você tenha um currículo que se encaixe e que você vá bem na entrevista. Então, assim, é tudo muito aberto. Não tem assim, você vai fazer essa Uhum. prova, essa prova, essa prova, vai fazer isso, isso, isso e vai conseguir isso. É, Não, não é isso. Então, não, assim, é. é Que tipo, pode ser bom, mas pode ser ruim, né? é, Depende. exatamente, porque assim, eu tenho entrevista lá no canal, que eu entrevistei o Otávio, que é um colega nosso, né, aqui brasileiro Uhum. também, aqui na Austrália, e que ele veio recém-formado e ele conseguiu uma super vaga e atualmente ele já é residente de psiquiatria, então assim, ele conseguiu as coisas super rápido, que é muito legal. Que Só que legal. não quer É. dizer que todo mundo, na situação dele, às vezes que tem mesma situação, tudo igual, vai conseguir o mesmo resultado, entendeu? Então, isso Claro, é é verdade. bom e é ruim, porque é Tem muito muito do que lado pesa. da sorte também, né? E da preparação, dessa coisa, assim, de você. Tem um outro amigo. E às vezes você tem um feeling, né, com a pessoa que está te entrevistando e, enfim, Exatamente, de rolar ali um approach que, né, enfim, É, casou e deu certo para você. Tem essa questão. Então, isso é bom e é ruim, porque, como eu falei, aqui eu acho que você consegue começar a trabalhar rápido, mas você tem tudo muito nebuloso, principalmente na hora que entra para você querer ser especialista aqui. Aí é e aí mais explica, então, nebuloso. como é que é? Se você, por exemplo, você que já era procto no Brasil, né, como é que funciona para você revalidar a especialidade? Então, na teoria esse caminho é possível, né? Então, assim, aqui tem os colégios, né? Também como tem na França, e os colégios das especialidades, eles vão ser responsáveis por analisar os currículos e avaliar se você é ou não equiparável com o sistema aqui da Ah, Austrália. Então, assim, para a especialidade clínica é muito bom. Então, tem também lá no canal, eu tenho tá. entrevista com o Rodrigo, que é neurologista, e assim, ele conseguiu revalidar como neurologista. A gente tem colegas infectos que revalidaram, reumatologista, assim, que já saiu do Brasil revalidado. E aí, Que legal. que quer dizer isso? A pessoa chega aqui podendo trabalhar como especialista, mas normalmente eles dão o parcialmente equiparável. Algumas vezes eles dão o totalmente. Para o Rodrigo, eles deram totalmente. Totalmente? Não, para o Rodrigo também foi parcialmente, só que acho que ele teve que fazer um ano só para acrescentar algumas coisas que precisava. Então, assim, Uhum. isso Aí também quando é depende. parcialmente, você tem que trabalhar um ano sob supervisão, é isso? Um ano ou mais, entendeu? Depende. Não é igual Ah, aí na entendi. França, que você tem, é 2. Não, tudo isso é É. variável. Tudo isso depende. E, e outra pergunta, para quem quer fazer, por exemplo, se você quer revalidar a sua especialidade, você precisa também passar nessa prova que você fez da. Não, você não Não, precisa passar em prova nenhuma? só de inglês. Só de inglês. Que isso, gente? Ah, mas por um lado é muito bom. Gente, eu nunca. É o É, primeiro país. Ah, não, é sim. verdade, não. Tem outros países que você homologa, né? Mas eu imagino que você deve ter que provar o seu diploma, né? Tradução Isso juramentada, essas coisas. isso aí sim, que aqui eles usam o Epic, que é um sistema que é todo online, que é o mesmo dos Estados Unidos.
que é um sistema todo online, que aí você faz a prova que o seu diploma é verdadeiro. Mas é só isso, a pessoa tem que fazer isso, provar que o diploma é verdadeiro, juntar muito documento, juntar muita coisa, carta de que trabalhou para fazer esse caminho do specialist, né? Tem que juntar uma quantidade absurda de documentos, desembolsar, vai depender, mas pode chegar até $10.000 e fazer uma Nossa. entrevista. Mas não tem esses prova. $10.000 são, tipo, para empresas especializadas que te ajudam no processo ou é só Não, é para o no... colégio mesmo. É para o college. É, Gente... E o que eu ia perguntar? Assim, o não fato de tem. você ter passado a prova te ajuda em alguma coisa nesse processo ou Então, não? como specialist, não. Isso não me ajuda, assim. Não influencia. Eu tô assim, do fundo do meu coração, o que eu quero? Eu quero ser cirurgiã aqui. Mas eu sei que revalidar a especialidade cirúrgica aqui é muito difícil. Então, assim, pode ser. Qual seria a possibilidade? Eu fazer 1 ano ou 2 anos de fellow aqui, ficar como fellow e depois buscar a revalidação como especialista. Mas as vagas de fellow também são poucas e também são difíceis de entrar. Então, eu estou traçando o plano A e o plano B em paralelo. Eu estou buscando as Sim. vagas de fellow, mas eu também estou me preparando para fazer o caminho pelo standard, que aí é fazendo a prova teórica. E aí o que eu não falei, que é importante falar, é que o caminho do standard tem a prova prática, que é uma prova que também não é obrigado todo mundo a fazer. Isso da Austrália é assim, gente. Nada é obrigado, tudo é É diferente. pelo feeling, né? Não, Você sim, você não. Vai. tem os critérios, né? Mas assim, tipo, Sim. tudo muito possível. E aí a prova teórica, depois de fazer a prova teórica, você pode fazer a prova prática. E aí essa prova prática aí o buraco é mais embaixo, o nível de aprovação dela é baixíssimo, varia entre 20% a 30% de aprovação, mas que também não é por concurso, né? Você tem que conseguir, se não me engano, são 15 estações, né, de prova prática, então você roda com pacientes ou atores, e aí você é Entendi. aprovado em cada estação. E aí você tem que conseguir aprovação, se não me engano é isso, são 15 e você tem que conseguir 12 para você, é pass ou fail, Entendi. né? Não tem uma Mas nota se você não passar, você pode refazer também. também. E Tá. essa custa $3.200, essa prova. Então essa prova, tipo, você faz a prova teórica, eles avaliam seu currículo e aí eles falam, tem que fazer a prova prática ou não? Não. Como é que funciona? Você fez a prova teórica, passou na prova teórica, você pode fazer a prova prática. Você não Mas precisa de nada. Você só e precisa por que passar. algumas pessoas têm que fazer e outras não? Então, porque existe uma outra forma de substituir a prova prática, que é o WBA, que é o Work-Based Assessment. Work-Based Assessment. Que é você fica trabalhando 1 ano em alguns hospitais, e aí são poucos hospitais aqui na Austrália, e eles são hospitais que são fora do grande centro, então não tem em Sydney, em Melbourne, vai ser em cidades afastadas, que você vai conseguir fazer esse 1 ano. Nesse 1 ano, eles vão fazendo avaliações periódicas. Então, por exemplo, você já fica sabendo, você vai fazer, esse mês a avaliação é de cardiologia, então você vai estudar isso, e aí você tem que estudar isso e vai ser avaliado, entendeu? Então, ele Entendi. substitui a prova prática, mas já é no hospital que você está trabalhando, com as pessoas que você conhece, com quem vai te avaliar já é quem trabalha com você. Então, o nível de aprovação nessa É situação maior. sobe para 95%, sei lá, enfim, sobe muito. Que legal. Então, é o Mas e eu que imagino todo que mundo você tem quer. que conseguir uma vaga também no hospital para poder Isso. fazer esse ano. E Através de uma você. entrevista. Não é concurso, não é prova, entendeu? Então, assim, é tudo na Entendi. base da E entrevista. é, e é fácil, assim, de conseguir um lugar, se são em cidades um pouco mais Não isoladas? é tão fácil. Não são nem necessariamente cidades isoladas. Por exemplo, aqui em Sydney tem uma cidade perto que chama Wollongong, que fica 50 minutos, é praia, é uma cidade super legal. Enfim, não é uma Uhum, cidade no meio do nada necessariamente, entendeu? E aí uhum, você consegue. Só que, assim, são menos vagas, então vai ser mais difícil de conseguir, mas é possível, entendeu? Então não é entendi. obrigado todo mundo a fazer essa prova prática que eu falei, que é o clinical, né? Que é o AMC Clinical, que é a prova clínica, Aham. a prova
prática. Então, por isso que a Austrália é assim, gente. É tudo muito variável e tudo muito caro. Não tem nada de graça. Nossa, gente, Não, é não, mesmo. Então, tem essas vantagens que, assim, que faz o olhinho brilhar quando você vê que você pode sair do Brasil já com tudo certo já para começar a trabalhar. Você pode revalidar sua especialidade ainda estando no Brasil. Então, são coisas muito positivas. E, de fato, é possível. É, Tá? Temos casos reais. Lá no canal tem é. histórias de pessoas reais que conseguiram esse caminho. Mas, assim, eu conheço gente também que ficou aqui lutando e acabou voltando para o Brasil porque o dinheiro acabou, entendeu? Então, assim, tem de tudo. É, Tem de tudo. imagino, deve ser difícil, né? É. E o dinheiro acabou porque a pessoa procurou vaga, não conseguiu e aí teve que voltar para o Brasil. E E aí, outra pergunta, qual é o salário mais ou menos dos médicos na Austrália? então, essa é a parte boa. Essa é a parte que os olhos brilham, né? Também, essa é outra parte que os olhos brilham. Porque, assim, para você, lógico que no início você não vai ganhar muito bem, assim, aqui a gente vai falar em ano, mas eu vou tentar botar em mês também para a gente poder, porque é o nosso raciocínio, né, de Brasil Em e mês, Europa também é mês, né? Então, assim, é. em média, quanto que esse início aí de carreira, né, que é essa parte que eu falei de ser Resident Medical Officer, Hospital Medical Officer, trabalhar na emergência, essa situação aí. Quanto que você vai ganhar nesse cenário? Vai variar entre 80 a 100 mil dólares por ano, tá? 80 mil a 100 mil por ano. É tipo um residente, né? Então, o residente ganha isso. É o pré-residente, o residente ganha mais. O residente mesmo que está no training, ele vai ganhar de 140 a 170 mil ano. Gente, isso aqui na França, eu acho que é um salário assim de um especialista já formado, já estabelecido. Eu não sei quanto é a Carga taxa tributária de, é alta. A carga mas tributária. para fazer a conversão de real para um dólar australiano são quantos reais? São 3,80. Gente, é muito. Em euro deve ser mais ou menos. Não, um pouco menos que o euro, Dá talvez. 2,60. Eu fiz essa conversão há pouco tempo. Dá uns 2,60, se não me engano. Um dólar australiano. 1 euro é dois. É, Ah, sim. não, tá certo. Um euro dá Sim. 2,60 dólares australianos. Isso mesmo, isso mesmo, isso Ah, mesmo. sim. Então, um residente, você falou que ganha tipo 150 mil dólares por ano. 140 mil dólares por ano. É o salário de um médico já aqui. Realmente. Nossa, muito bom o salário. É. E aí vamos lá, né? Aí o negócio vai subindo. Aí isso aí a gente está falando do residente. Tem a carga tributária, eu estou falando disso bruto, né? Então, assim, a carga tributária é Aham. alta, vai ter um desconto de 37% disso. E, lógico, também vai ter também acréscimos nisso, porque toda hora extra que é paga e toda hora extra paga a mais. Então, porque assim, na verdade, quando você é contratado aqui na Austrália, você recebe essa proposta de assim, você vai ganhar 80 mil dólares por ano, é o seu salário base. Tem que estar lá no Aham. contrato. Mas o pagamento mesmo é feito em função das horas que você trabalha. Então, eventualmente, te chamaram para fazer um plantão extra para cobrir um colega e tal, você vai dar aquele plantão e você vai ganhar a mais do que você ganharia. Então, a tua Entendi. base de hora vai ser 26, 28, ela pode chegar a 40, 50 e vai depender muito. Pode chegar até a 100 dólares a hora. Então, assim, você fazer um plantão de 12 horas e tirar 1.200 dólares. Pode acontecer, entendeu? Mas não é... Eu tô falando aqui dos salários ano, que é pra gente ter a noção da Sim. realidade mesmo. E aí como E, especialista, aí você vai ganhar 300, 400, 500, 600, pode nossa, chegar a 1 gente. milhão por ano. Tem cirurgião que ganha 1 milhão por ano. Chocada. Não, e você estava falando também do É, salário dos general practitioners, né? Que é super isso. alto também. Quanto que é que você falou? Também. Então, assim, o base, o basicão, assim, que a pessoa que não faz procedimento nada vai ganhar 200 mil por ano. Então, o Aham. GP, né, que é o médico da família, vai ganhar 200 mil por ano. E aí, se a gente tem visto aí Fizer que faz procedimento. procedimento em algumas cidades mais afastadas, pode chegar a ganhar 500, 600, até 800 mil. Eu não conheço quem ganhe isso, mas assim, está escrito. Então, assim, não sei. É. Não está escrito em site Alguém ganha. oficial. Alguém ganha, não está no oficial, mas é fácil de encontrar. Assim, se procurar na internet, você consegue encontrar.
E isso também vai variar em função dos estados aqui, porque aqui também, além disso, além de todas as variações, ainda tem a variação dos estados. E aí, variando de Sim. estado para estado, também vai ser maior. Então, por exemplo, o Western Australia, que é o estado onde fica a cidade de Perth, o salário do residente, o basicão, já é maior. Então, você já começa lá ganhando 120.000 ano. Nossa. Então assim, isso vai... Gente, essa parte do salário é o contrário da Europa, né? Porque na Europa, geralmente, o povo fica meio decepcionado com os salários, apesar de você aqui conseguir ter uma boa qualidade de vida com o salário do médico, mas aí na Austrália enfim, Não, e e vem comparado com o resto da população, muita gente daí bem para maior. cá. Vem um monte de gente da Europa. O povo do Reino Unido vem para Eu cá e às imagino. vezes eles vêm para cá, assim, ficam um tempo, tipo, faz um sabático remunerado, assim, vou ganhar dinheiro na Austrália, vou surfar e tal, não sei o quê. Fica aqui um tempo, aí volta. Enfim, para quem gosta de praia, né? acontece, isso acontece, assim, o pessoal comenta disso. Legal, muito O pessoal da legal. É Europa. bom saber, né? Se um dia, talvez no futuro. Quem sabe? Pois é. Não, eu gosto muito da França, mas é verdade que o salário não é a parte Não é forte, a assim. parte boa, mas a França tem outras vantagens, né? Assim, cada lugar tem seus prós e contras, mas com certeza a questão Claro, dos salários médicos aqui na Austrália é uma coisa positiva. Vamos combinar que é legal. Não, e também porque, por exemplo, com relação aos Estados Unidos, por exemplo, que são salários bem grandes também, mas nos Estados Isso. Unidos parece ser mais burocrático, né, do que na Austrália para a rivalidade, porque você tem que refazer a residência, você tem que refazer um bando de coisa. Sim. Então, a Austrália parece ser um caminho talvez um pouco mais, assim, não fácil, né, porque nada é fácil, mas talvez um Fácil. pouco mais simples, né, tipo, fácil, É entre o que eu aspas. falei, assim, eu acho que resumidamente, eu acho que o que faz muita diferença é que você consegue entrar rápido no sistema. Não é uma regra, porque você pode não conseguir. Mas se tudo der muito certo, você tem facilidades para entrar muito rápido no sistema. Então você começa a ganhar dinheiro muito rápido. E uma vez que você está no sistema, as coisas acontecem. O que eu vejo aqui, porque eu ainda não estou no sistema, né? Estou batalhando, estou batendo de porta em porta para entrar no sistema. Mas daqui a pouco você vai conseguir. Se É Deus só, quiser. enfim, É questão de tempo. persistir, perseverança. O que eu vejo aqui é que as pessoas, uma vez que elas estão no sistema, o negócio flui, entendeu? O negócio é você entrar no sistema. Porque aí depois que você conseguir o seu primeiro emprego aqui na Austrália, aí as coisas vão Aí você ser vai mais conhecendo as fáceis. pessoas. Então, por exemplo, para um recém-formado no Brasil, se ele quisesse trabalhar na Austrália, ele poderia fazer essa prova que você falou, teórica, no Brasil, e depois ir para a Austrália para procurar emprego, basicamente. É isso? Já pode, dependendo, assim, eu não conheço ninguém que saiu do Brasil como recém-formado já empregado, mas teoricamente você já pode começar a aplicar para as vagas estando no Brasil, porque você aplica pela internet, você fez a prova de inglês, você pode fazer em várias capitais, tem as provas que precisa, a prova de revalidação você consegue fazer em São Paulo, então assim, você consegue começar muita coisa do Brasil e já vir para cá com as coisas já mais ou menos engatilhadas e já de repente aplicando para vaga, enfim, ou para tentar conseguir aqui fazer o observership ou vir para cá para fazer a prova do clinical, que aí o clinical só dá para fazer aqui, apesar do que no presente momento eles estão fazendo mudanças porque o clinical era presencial e aí por conta do Covid eles pararam de fazer por causa, né, porque era contato com as pessoas. Imagino. E aí saiu recentemente uma portaria, enfim, mudando para fazer o clínico por Zoom. Mas não aconteceu isso ainda. Então, bem particular, né, como situação. Pois é, se de fato isso acontecer, aí existe essa possibilidade de talvez, quem sabe, no Brasil, poder fazer até a prova prática. E aí, nossa, isso vai melhorar mais ainda, porque quem chega aqui, quem já está procurando emprego com a prova prática, aumenta muito as chances. Essa é a verdade também que a gente... Entendi. Quem está só com a prova entendi. a prova de inglês, consegue emprego? Consegue. Mas a gente observa que as pessoas que fizeram a prova prática aumentam muito a gama de chances. Muito. Assim, começa a brotar mais convite para emprego. Porque você fica num outro nível, porque você pode ganhar General Registration. Você já fica com... Entendi. Você já fica com registro geral, você não fica com registro parcial, que é o que você tem quando fez sua prova teórica, entendeu? Então... Outra pergunta que eu tenho também é se a pessoa quiser fazer residência na Austrália, ela pode, então? Pode, então. Pode seguindo todas essas questões, entendeu? Então, assim,
Entendi. Residência de especialidade cirúrgica também vai ser mais difícil. E, assim, como aí semelhante ao que é na França, muitas vezes a pessoa pode se enquadrar ou direcionar ser médico da família, né, que é ser o GP, o General Practice, né, e direcionar assim, eu gosto de dermato e fazer só a parte de câncer de Sim, pele, fazer clínica da família só para sim. câncer de pele, igual a gente estava conversando, né? É, Fazer a parte de nutrologia, enfim, você pode é. direcionar a sua clínica para A isso. sua, é. Dá para Ah, fazer muito legal. essas questões aí também. Então, só para clarificar, por exemplo, se a pessoa quisesse fazer residência na Austrália, ela teria que fazer essa prova teórica e prática e depois procurar vaga de residência, é isso? Ou a prática ou aquele esquema que eu falei, que é o Ah, WBA, sim, é né? verdade. Que aí pode fazer isso aí também, mas tem que estar com a General, né? Você tem que ter a General Registration, você tem que ou ter feito a prova do Ah, Clinical entendi. ou ter feito o WBA, né? Então, e aí depois Entendi. você pode aplicar para as vagas de residência, mas que é também um critério nebuloso, porque é currículo e entrevista. Entendi. Então, né? E a residência na Austrália é obrigatória para os médicos que se formam aí? Não é, a residência não é obrigatória, assim, Tá. tem médico Então, que não um faz residência. recém-formado da Austrália pode trabalhar como GP depois de JP, não sei, Para GP, que é GP, né? GP. É GP. É, GP, isso. Para ser GP, aí tem que fazer uma prova do GP. Para você ser GP, você tem que fazer uma prova que é o PES, que aí você, para poder ser GP, você tem que fazer essa prova. Tem essa diferença. Ah, Mas entendi. não é um concurso, não. É uma prova, É tipo a uma de prova. revalidação. É uma prova que você tem que conseguir a nota mínima para poder conseguir. Entendi. Então alguém que se forma na Austrália ou faz essa prova ou então faz uma residência da especialidade que a pessoa quiser. Isso, exatamente. Quem se forma aqui, né? E quem não se formou aqui tem todas essas possibilidades aí, que você pode fazer várias coisas. Legal. E a questão do visto, então, como é que funciona? O visto tem boas possibilidades para médico aqui, né? Porque a medicina está na lista de profissões em demanda há anos e não existe expectativa de que saia. E aí tem algumas especialidades também. Então, assim, o médico, o GP, né? O GP está aí Uhum. na lista há muito tempo. E existem outras profissões, outras especialidades que também estão na lista em demanda. Então, o que a maioria das pessoas, que assim, eu vim pela profissão do meu marido, né? Mas quem vem direto, assim, como médico, normalmente aplica para um visto de estudante, ou a própria pessoa estudando para prova clínica ou para uma prova de inglês, né? Não conseguiu a nota do inglês no Brasil, vou estudar inglês na Austrália. Aí aplica para o visto de estudante, aí fica estudando inglês. E aí esse visto vai te dar direito também a trabalhar 20 horas por semana, se você quiser fazer algum trabalho, né, só para ganhar uma grana, você não vai trabalhar como médico, mas você pode trabalhar de outra coisa. E aí depois Aham. você pode ter o sponsor, né? Você é patrocinado pelo seu empregador, o hospital patrocina você e traz você para assim, mantém você na Austrália, né, com um visto de sponsor. E aí depois você Entendi. pode aplicar para o visto de residente permanente, que é o visto que vai te dar direito à cidadania da Austrália. E depois de 4 anos sendo residente permanente, você se torna cidadão da Austrália e tem um passaporte australiano e Ah, que tudo mais. legal. Depois de 4 anos, então. Isso, Ah, que como residente legal. permanente. Isso. Então, assim, é um caminho que eu conheço, assim, tem vários colegas que fizeram, tem vídeo também lá no canal falando sobre isso, assim, então, assim, é possível sair de você chegar com esse visto de estou estudando inglês e virar médico? Sim, esse caminho do visto é possível, Tá. entendeu? Você tem que também, lógico, saber se organizar para ter sempre um plano B. Pô, se você não conseguir um emprego, você vai ter que fazer outra coisa. E às vezes a pessoa vem É. para cá É fazer porque. mestrado, doutorado, que também é uma Ah, possibilidade entendi. também de fazer aqui. Porque basicamente você não vai poder ficar aí se você não estiver estudando, né? E se você não tiver um emprego. Então você tem que Isso, arranjar alguma coisa. Por isso que exatamente. deve ser caro também, né? Quando a pessoa. Se a pessoa ainda não conseguiu um emprego, para você ficar pagando os cursos, né? Enfim, deve Pagando ser os bem caro. cursos, não, e vivendo aqui, Maria Cláudia, porque é caro, o custo de vida aqui é caro. É, Eu até fiz um vídeo nossa. no canal há pouco tempo, foi o último vídeo que eu coloquei, assim, é um custo de vida alto, é um custo de vida bem alto. Então, assim,
Às vezes a pessoa se organiza, faz uma reserva no Brasil e assim, eu vou conseguir me bancar por esses 6 meses até eu conseguir arrumar um emprego. E às vezes não consegue nesse tempo. Então tem que ter. Nossa. Eu brinco que você tem que ter o abecedário inteiro, né? Tem que ter o plano A, B, C, D. Você tem que ter. Porque assim, se o A não der certo, você vai descendo. Porque tem que ter muito planejamento, assim, de fato. Assim, eu Com acho que certeza. o erro, muitas vezes, eu acho que tá nisso, assim, do planejamento, dessa questão de visto. Às vezes tem gente que vem com visto de turista e acha que naquele período, como turista, vai conseguir, e às vezes não consegue, e aí não se planejou para pedir um visto de estudante, e aí não consegue ficar no país. Enfim, você tem que se organizar. Mas a Austrália, o que é legal, por ser um país que visa a vinda de imigrantes, né? Então, assim, eles têm um programa ativo de imigração. Então, você tem caminhos para ficar legal aqui. Não quer dizer que é fácil, não quer dizer que é barato, mas existem, assim, uma série de opções de caminhos para você ficar aqui legalmente, entendeu? Então, isso também é um ponto que eu acho bem positivo, assim, eu acho bem legal. E você falou então que o processo inteiro, o custo do processo inteiro era $10.000, mais ou menos, é isso? Ou mais? Depende. Qual é o custo, então? O processo como especialista, assim, para você fazer a revalidação pelo specialist, custa mais ou menos $10.000. Aí você fazendo o caminho pelo o Standard Pathway, aí vai, se não considerando os cursos, só considerando as provas, você vai gastar aí $7.500 só para fazer as provas. Entendeu? Com os cursos deve fácil chegar em 10 mil também, mais ou menos. Isso, chega em mais de 10 mil, porque aí se você for fazer o curso do clínico tá aí variando entre 3.200 a $3.500, e aí você, né, fora os custos que você tem aqui e tudo mais, então, assim, esse processo chega fácil nos $10.000. É um processo caro, não é barato. Com certeza. Sem contar o custo de vida, né? Aí se você. Enfim. Por isso que eu falo assim, que eu acho que a grande vantagem é para quem quer é já fazer as provas do Brasil, assim, já sai do Brasil com essas provas feitas, porque pô, você já chega aqui com já economiza bastante, com meio caminho andado, né? Pô, muita coisa. Então, você agora, quais são os seus planos? Você vai repassar a prova de inglês, é isso, enquanto você procura vaga de fellow, trabalho, né? de vaga de trabalho, não só de fellow, tô também buscando vaga de emergência e tudo mais. E aí vou me preparar para fazer a prova prática, né? Que é que é essa prova do clínico. Aí vou me organizar para poder fazer essa prova também. Então, provavelmente eu vou fazer essa prova, é o que eu tô pretendendo fazer para poder ficar também com esse meu plano B de seguir pelo Standard Pathway também já acertado, para poder ter as duas opções, vamos dizer assim. Que legal. Do que eu vou fazer, né? Vou fazer a prova prática para poder melhorar as minhas chances para conseguir um emprego. Que assim, o meu objetivo é trabalhar como médica o quanto antes. Assim, esse é o meu principal objetivo. Assim, quero muito ser cirurgiã, muito, seja ele pelo caminho que for, pelo specialist ou refazendo a residência. É uma coisa que eu penso hoje, mas que eu falo também que eu não digo que não posso virar GP, né? General Practitioner, ser sua colega. Porque, assim, é uma possibilidade boa também. Exatamente. É uma coisa boa em termos de qualidade de vida, com certeza. de você trabalhar de 8 às 5, não ter final de semana de plantão, não trabalhar à noite, não ter sobreaviso, porque é uma coisa que faz parte do cirurgião geral, né? Enfim. A gente sempre pode ter urgência de madrugada e isso é uma coisa que pesa. Então, eu quero sim ser cirurgiã aqui na Austrália, mas eu não sei como minha cabeça vai mudar, como eu vou ficar, assim. Até que verdade. Às vezes a gente chega com uma ideia e a gente vai se adaptando, né? À medida que enfim, a gente vai conhecendo a situação, enfim. Com certeza. E você, qual foi, então, a coisa mais difícil desde que você chegou na Austrália? Tá sendo, eu diria que tá sendo, assim, é o não estar trabalhando. Isso tá sendo muito difícil para mim. Não só porque eu não tô ganhando dinheiro, isso é uma parte ruim, mas não é o pior, assim, para mim.
Eu não me vejo sendo dona de casa e eu tô nessa vida de dona de casa. Não é uma coisa que eu me identifico. Então, assim, esse trabalho, porque é um trabalho, né? Você buscar emprego aqui é um trabalho, porque você fica no computador, aí você preenche um monte de perguntas, perguntam tudo, aí você faz aqueles textos elaborados sobre você, sobre, né, as suas coisas, da sua comunicação, como você é assim, não sei o que, aí você escreve. Aí preenche outro, escreve. E aí as coisas não acontecem. Então, assim, isso para mim está sendo mais difícil até agora. O fato de não estar trabalhando e não saber quando vou trabalhar. Porque, como a gente falou, assim, como o processo é todo muito incerto, eu não sei quando que eu vou começar a trabalhar e em que circunstâncias. Então, isso para mim está sendo mais difícil. Claro, psicologicamente deve ser difícil, ainda mais quando você está acostumada, né? Se no Brasil você trabalhava todo dia, que você tinha aquela rotina Imagina, movimentada, 10 de anos de passar. formada, 10 anos operando, sabe? Tipo. É, Aí me tiraram meu trabalho, me tiraram meu bisturi, eu tô assim, quem sou eu? é, Então é um pouco difícil. Eu sabia que eu ia passar por isso. Eu vim preparada sim, para isso e eu sempre falei assim para todo mundo que me perguntava no Brasil, nossa, mas você é muito corajosa, mas sei o quê, não. Eu falo, cara, assim, pode ser que eu volte, não sei, também não digo que não vou voltar para o Brasil nunca. E isso é, a questão profissional com certeza vai sempre pesar muito para mim, porque eu sou muito ligada à minha profissão, à minha especialidade, e eu tô é, realmente sentindo muita falta. Então, para mim, sem dúvida, isso está sendo claro. mais difícil. Sem dúvida. É muito difícil, né? Quando você já está há tanto tempo. E é engraçado como a País, assim, gente. essas coisas assim do país, da língua, da cultura e tal, não sei o que, para mim isso tudo tá lindo. Eu tô achando tudo maravilhoso, tudo É, apesar de não ser, lógico, tem momentos difíceis que o inglês falha, enfim, meu filho teve problema no início da escola, foi difícil, mas tudo isso, assim, vai. O que realmente, a falta do trabalho é o que tá pegando. eu imagino. E preconceito, alguma situação de preconceito, você já sofreu alguma coisa assim? Não, assim, Na felizmente. Austrália, eles parecem ser abertos, né, aos É, imigrantes, aos estrangeiros de uma forma geral. porque é um país muito jovem, é um país de muito imigrante. Então, você vai necessariamente conviver com muita gente de outros países, né? Então, assim, é um monte de gente falando que não tem o inglês como língua materna falando inglês. É muito É, isso. Eu esqueci a porcentagem, eu acho que roda em torno de 40 a 50% dos australianos não nasceram na Austrália. Então, assim, é muita gente que não nasceu aqui. Né? Então, é muita gente que eles têm não. essa identidade de multiculturalismo, né? Isso é muito É, legal. mas falam assim que rola a situação de preconceito. Eu, felizmente, nunca passei por nada, mas algumas pessoas que já estão aqui há mais tempo falam que isso acontece. Não com os médicos, não, mas assim, de forma geral. De forma geral. Os médicos aqui tem uma massa, também não vou dizer que é a maioria, mas é um número expressivo de médicos estrangeiros, em especial da Ásia, né? Assim, da Índia, Vietnã, Paquistão, China, enfim, tem muita gente da Ásia aqui. E vem pessoal da Europa também, que para quem é da Europa é muito mais fácil. Então, para quem vem do Reino Unido, não tem que fazer nada. Ele simplesmente Ah, vem. é? Tem que fazer nada. Que legal. Estados Unidos. Se por acaso alguém que está assistindo o vídeo fez faculdade nos Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, é só vir. É só chegar. É, Tem que fazer que nada. legal. Tem que fazer nada. E você tem alguma dica para quem quiser ir para a Austrália? Então, acho que assim, a dica de imigrar, eu acho que vale para todo mundo, né? Assim, de se planejar muito, tentar se preparar, que você nunca vai estar preparado, porque você nunca vai ter vivido na pele, então até ali você não vai estar É, 100% preparado, ter a consciência de que você não vai estar 100% preparado, ter paciência consigo próprio, e isso eu falo é, também para mim, porque, assim, às vezes eu não tenho, às vezes eu fico, ai, meu Deus, eu já queria estar trabalhando e tal, não sei o quê. Então, você tem que ter paciência com o seu processo, tem que entender que pode demorar, que você pode não é, se sair tão bem como você achou que se sairia e que as coisas são assim mesmo e que você vai conseguir chegar lá. sim, E o principal, assim, em termos práticos, é o que eu já tinha falado antes. Quer vir para a Austrália? Viu que realmente é o lugar para você?
faz as provas do Brasil, são provas totalmente possíveis de você fazer enquanto você ainda está trabalhando. Dá para trabalhar, separar um tempinho para estudar para a prova e fazer a prova. É super possível, sabe? Então, assim, faz a Que prova do legal. Brasil, já chega aqui já podendo começar a trabalhar ou já fazer o clínico, enfim, já chega com a vida encaminhada. Com certeza. Mas muito obrigada pelo seu tempo, pela Eu entrevista. que agradeço. Adorei saber mais sobre a Austrália, acho que vai ajudar várias pessoas. Não se esqueçam, se vocês gostaram desse vídeo, de comentar aqui embaixo, se vocês têm Curtir, interesse de ir para a Austrália. compartilhar. Exatamente, curtir, compartilhar, se inscrever no canal. Isso Vou é muito deixar o importante canal da também. Carol, vou deixar o canal da Carol aqui embaixo, com um vídeo que a gente gravou da França também. Isso. E é isso, até o próximo vídeo. Muito obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.